Bom, pessoal, o que eu vou mostrar aqui é como é que foi montado o protótipo para essa demo. A ideia é montar um painel de medição com alarme de temperatura. Como que isso funciona? A gente tem aqui um dispositivo microprocessado, chama-se Sensor Tag, é fabricado pela Texas Instrument, bem acessível, custa em torno de $30. Ele fala com o celular, com uma app no celular via Bluetooth, e o celular, a app do celular, publica isso diretamente na plataforma IoT do Bluemix. Ela chama a API do Bluemix de IoT e passa o MAC address do dispositivo. Feito isso, no Node-RED foram construídos fluxos para tratar o payload, ou os dados que estão sendo enviados, e a partir do registro do MAC address, esses dados que coletam variáveis locais, como temperatura, pressão, umidade, eles são enviados para o Node-RED. Em cima disso foi construído um dashboard com um fluxo de controle, uma espécie de controlador de temperatura, que dispara um alarme quando a temperatura está acima de um determinado set point. Esse alarme ele é tanto visual no dashboard quanto via áudio utilizando a API Text-to-Speech do Watson. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica o dashboard aqui. Vamos lá. Esse aqui é o dashboard. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a apresentação de umidade, barômetro, pressão atmosférica, intensidade de luz, temperatura infrared e temperatura ambiente e as horas do local onde eu estou. O sensor que eu estou utilizando é esse daqui, está aqui na minha mão, e a gente vai fazer uma simulação para mostrar que realmente o que ele está captando neste exato momento é o que está indo para o Bluemix e sendo apresentado no dashboard. Eu vou colocar a mão em cima do sensor de luz e a luz tende a cair a praticamente zero. E vejam que também a temperatura de infrared ela subiu em função da captação do calor da minha mão. Eu vou tirar e aí a tendência é voltar à percepção de luz. Deixa eu apagar uma das luzes aqui que a gente tem na mesa. A temperatura, a luz tende a cair a 50.7 lux. Voltando à luz ambiente, a gente deve subir aí para os níveis anteriores. Então é assim que ele funciona. Além disso, foi estabelecido também aqui um controlador de temperatura. A temperatura aqui ambiente está 29.2 graus, é bastante quente aqui em São Paulo, estou com o ar-condicionado desligado. E aqui eu tenho um set point. A ideia é, caso a temperatura ambiente ultrapasse o set point, que aqui está de 40 graus, eu tenho um alarme tanto sonoro quanto visual. Para a gente não precisar chegar a 40 graus aqui, a ideia é, vamos baixar o set point para, por exemplo, 20 graus. E vamos ver o que acontece. Atenção, temperatura alta. Atenção, temperatura alta. Atenção, temperatura alta. Bom, voltando ao set point, Atenção, a gente temperatura alta. interrompe o alarme. Agora eu vou mostrar para vocês como tudo isso acontece dentro do Node-RED. O Node-RED é uma aplicação Cloud Foundry que está disponível na plataforma Bluemix. No caso, eu instanciei aqui uma aplicação Internet of Things Platform Starter, que ele já traz aí tanto a integração do dashboard de plataforma de gestão de IoT com o Node-RED. E está aqui o painel do Node-RED onde estão os fluxos dessa aplicação. Esses fluxos foram construídos com uma biblioteca de nodes já pré-estabelecidas e com algumas que eu incluí, porque a partir do momento que você acessa a comunidade Node-RED, eles têm uma série de bibliotecas disponíveis de módulos adicionais que podem ser incluídos para você poder enriquecer a sua aplicação implementada em Node-RED. Aqui basicamente eu tenho um gerador de timestamp. Esse gerador de timestamp, a partir daí eu criei uma função que extrai mês, dia, ano, hora, minuto, segundo, e isso é mostrado no dashboard nesse espaço aqui. E aí sucessivamente. Aqui eu tenho o sensor tag. Na verdade, eu tenho um módulo que está conectado ao sensor tag. Ele está publicado com este MAC address, chegando via chamada no Bluemix, e aqui eu capturo todo o sinal dele, os dados, os metadados que são enviados a partir do MAC address.
Se eu incluir um módulo de debug, eu vou ver exatamente o que é que o sensor tag está me enviando neste exato momento. Debug. Tá aí. Esse é o formato do que sai do... Deixa eu dar um stop aqui. E aí a gente entende. O formato dos dados que chegam do meio ambiente é um formato chamado JSON, que é uma notação JavaScript, uma notação padrão, e ele vem no formato de descrição de objeto. A partir disso aí, esse objeto ele tem uma série de propriedades, como umidade, temperatura ambiente, altitude, eu tenho barômetro, e aí eu estabeleci funções que pegam cada um dessas propriedades, no caso a umidade, no caso leia a pressão atmosférica, e jogo isso em quê? Nesses módulos de visualização, que são esses aqui. Cada um desses módulos de visualização, eles são extensões que eu acrescentei aqui na biblioteca do Node-RED, a partir da comunidade que desenvolve e publica essas extensões. Um fato interessante é que a partir do momento que eu estou lendo a temperatura, eu criei um módulo de controle. Então a temperatura ambiente, eu coloquei um pouco mais para baixo, o sinal da temperatura ambiente em torno dos 30 graus chega aqui, eu converto ela de string para numérico e eu jogo no módulo controlador, que também é uma extensão que eu acrescentei. Esse aqui é um módulo controlador clássico, analógico, de proporcional integral derivativa, que de acordo com a forma como você configura as parametrizações internas, ele se comporta como um termostato. Então eu tenho de um lado entrando o valor de setpoint, que é de 40, de outro lado entrando a variável. Se a variável, no caso da temperatura ambiente, for maior que o setpoint, ele envia um sinal de saída igual a 10. E aí aqui eu coloco um condicionador. Se o sinal for maior que 5, eu gero a mensagem de temperatura, atenção, temperatura alta, envio para o alerta visual, aquele que aparece no dashboard, e envio, chamo uma API de speech to text do Watson, e ele então envia para o áudio. É uma aplicação que eu montei em cerca de 3 horas, brincando, literalmente brincando, debugando. Claro que para quem é mais experiente isso sairia mais rápido, mas o objetivo também foi explorar mais esse mundo, ter mais familiaridade e entender isso. É preciso ter grande conhecimento de JavaScript para fazer isso? Não, não precisa. Eu diria que o Node-RED é a forma mais lúdica de você se familiarizar e se interar com o ambiente plataforma digital Bluemix. E não serve só para a internet das coisas. Se alguém quiser saber mais, é só entrar em contato que eu posso trazer mais dicas sobre como começar. Só para vocês terem uma ideia, eu já estou com um projeto aqui que ainda está em fase de debug, que a ideia é tornar esse dashboard responsivo. Então eu quero passar a falar com o dashboard. Qual a temperatura? Que horas são? Como está a umidade hoje? Será que vai chover? E é pela minha voz e usando classificador de linguagem natural, chamando APIs do Watson, eu passo a ter aí speech to text, text to speech e entendimento de linguagem natural num contexto de cognitivo, permitindo que eu tenha uma conversação com o dashboard. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, se alguém quiser ter mais detalhes e tiver mais figurinhas para trocar, é só entrar em contato e a gente toma um café. Obrigado.